Corações de Fogo. As duas almas de Charmander e Hearts of Flame. The Dual Souls of Charmander. Esse título carrega tanto o peso emocional da jornada quanto o mistério místico que envolve o Charmander. Agora, vamos começar o capítulo 1. Capítulo 1. O começo da jornada e o sussurro das almas. O sol nascia devagar sobre as colinas de Palette. O céu estava tingido de tons dourados e laranjas, como se o próprio mundo soubesse que aquele dia não seria comum. Em uma pequena casa no alto da colina, o jovem Akio amarrava seus tênis com um sorriso no rosto. Hoje ele completava 14 anos. Hoje, ele receberia seu primeiro Pokémon. Seus olhos brilhavam de excitação enquanto corria até o laboratório do professor Carvalho. Havia treinadores por toda parte naquela região, mas Akio sempre sonhou que seu parceiro seria mais que um simples Pokémon. Ele queria alguém com quem pudesse construir um laço verdadeiro. Ao entrar no laboratório, os 3 Pokébolas estavam à sua frente: Bulbasaur, Skirtle e Charmander. Akio caminhou direto até o pequeno lagarto de fogo, sentindo uma estranha conexão, como se algo dentro dele sussurrasse de volta. "É você", Akio murmurou. "Quero você comigo." Charmander olhou de volta. Por um segundo, os olhos do Pokémon brilharam em um tom dourado e, logo depois, vermelho. Rápido demais para Akio notar. Dentro da alma de Charmander, havia a escuridão. E dentro dela, 2 luzes flutuavam. "Então ele nos escolheu", disse uma voz suave, quente como um nascer do sol. Frisk, a alma da determinação, falava com ternura. "Ele parece gentil. Acho que vamos protegê-lo bem." HM. "Ele é meio bobinho, mas tem um brilho no olhar." A outra voz, mais afiada, quase impaciente, resmungava. Chara, a alma do genocídio, cruzava os braços, flutuando ao lado da outra. "Ainda assim, ele é fofo. Charmander é fofo. Dá vontade de esmagar ele e proteger ao mesmo tempo." "Hugo, você está apaixonada por ele." Frisk riu gentilmente. "N não diz isso." Chara gritou, o rosto vermelho. "É só que ele tem um jeitinho. E a chama dele é linda." Charmander os ouvia em sua mente. Não podia responder com palavras, mas entendia tudo. Sentia as emoções. E, mesmo confuso, não sentia medo. Sentia conforto. De volta ao mundo real, Akio e Charmander saíram da cidade, caminhando pela Rota 1. O menino falava o tempo todo, contando seus sonhos, enquanto Charmander apenas observava, atento. Em seu interior, Frisk e Chara escutavam tudo também. "Ele quer se tornar um campeão", Frisk disse, com brilho no olhar. "Então vamos ajudar." Chara murmurou, séria. "Vamos treinar você, Charmander. Mesmo que seu treinador não perceba, nós vamos te ensinar a lutar de verdade." Charmander sorriu por dentro. E enquanto Akio distraidamente lhe entregava uma fruta, o pequeno Pokémon pensou: "Com vocês aqui, eu vou me tornar muito mais do que um Pokémon comum." Continua. Capítulo 2. Vozes na Chama. O início do treinamento. O céu da Rota 1 estava limpo, mas dentro da mente de Charmander, um novo mundo estava começando a ser moldado. Naquela noite, enquanto Akio dormia tranquilamente em seu saco de dormir perto da fogueira, Charmander olhava as chamas dançando. Seus olhos refletiam a luz com intensidade, mas dentro, algo queimava mais forte. O mundo interno de Charmander. Charmander fechou os olhos e, como em um sonho, foi puxado para dentro de si mesmo. Ele apareceu em uma espécie de espaço vazio, como uma dimensão feita de névoa cinzenta e brasas flutuantes. À sua frente, 2 figuras o aguardavam. Frisk, vestindo uma camisa listrada, sorria com doçura. Chara, com olhos vermelhos brilhando, tinha os braços cruzados e um leve sorriso debochado. "Bem-vindo de verdade, pequeno fogo." Frisk disse, aproximando-se. "Aqui dentro, vamos te mostrar tudo o que podemos fazer. E não pense que vai ser fácil." Chara completou. "Mas se quiser aprender a lutar como alguém que já desafiou deuses, você está no lugar certo." Charmander balançou a cabeça afirmativamente. Ele não tinha voz naquele plano, mas suas emoções eram claras. Ele estava pronto. Parte 1. Estilo Frisk. A força da determinação. Frisk levantou a mão.
Do chão etéreo surgiu uma versão flamejante de um PDG hostil. Lutar não é só atacar. Frisk dizia com suavidade. É resistir, observar, suportar. Quando tudo diz para você cair, você fica de pé. Ela mostrou a ele como sentir o fluxo da batalha, os movimentos antes dos golpes, os sinais sutis do oponente. Charmander começou a desviar com mais precisão, usar o ambiente mental a seu favor e manter o foco mesmo quando parecia perder. Esse é o estilo determinação. Lute com o coração. Nunca desista. Parte 2. Estilo Chara, a lâmina da emoção. Agora é minha vez. Chara estalou os dedos. O cenário tremeu. No lugar da brasa suave, surgiram pilares de fogo e sombras afiadas. Chara invocou um inimigo muito maior, uma versão flamejante de um Ratcat, olhos brilhando de fúria. Pare de fugir. Ataque com raiva, com instinto. Lute como se algo precioso estivesse em risco. Ela ensinou a Charmander a canalizar suas emoções cruas em energia física. Garras envoltas em chamas mais densas, explosões pequenas ao bater o pé no chão, e até uma pequena rajada de fogo lançada com fúria, mesmo sem saber ainda o ember. Charmander girava, atacava com combos instintivos, criando uma coreografia violenta e elegante. Esse é o estilo ruína. Não hesite. Seja o primeiro. Termine antes que comecem. Um equilíbrio entre as almas horas se passaram no plano mental, mas no mundo real, só haviam se passado minutos. Charmander abriu os olhos lentamente. Sua chama queimava mais intensa e firme. Ele olhou para Akio dormindo e se aproximou, deitando ao seu lado. Frisk sussurrou dentro dele. Você foi incrível. Chara murmurou com um leve tom avermelhado. HMPF. Não foi ruim. Mas, não se esquece de mim, tá? Encerramento do capítulo. Naquela noite, sem que Akio soubesse, seu Charmander havia dado o primeiro passo para se tornar algo que o mundo Pokémon jamais viu antes. Um guerreiro com 2 corações humanos em sua alma. Um Pokémon forjado na chama, e na humanidade. Continua, capítulo 3, o estilo do fogo. O corpo acompanha a alma. O sol da manhã já tocava as folhas das árvores da Rota 2, mas Akio ainda dormia profundamente, embalado pelo cansaço da caminhada do dia anterior. Charmander, no entanto, estava desperto. Seus olhos estavam fixos em um tronco de árvore caído. Ele inspirou fundo. Dentro de si, as vozes familiares começaram a surgir. Sentiu isso, Frisk? Murmurou Chara, observando o brilho nos olhos do pequeno lagarto. Ele está querendo mais. O corpo dele está pedindo movimento. É hora do próximo passo, então. Frisk respondeu com serenidade. Já ensinamos a ele como resistir e como atacar com emoção. Agora, ele precisa moldar seu próprio caminho. O corpo desperta. Charmander se colocou em posição de batalha. Suas garras cerradas, os pés firmes no chão. Ele se lembrou dos movimentos mostrados por Frisk, leves, circulares, defensivos. Depois, das explosões furiosas de Chara, ataques diretos, intensos, impiedosos. Mas agora, ele queria mais. Ele queria algo só dele. Com um grito baixo e determinado, Charmander começou a treinar. Socos rápidos no ar, girando os quadris como se controlasse a força do impacto. Saltos curtos e aterrissagens firmes, criando um ritmo próprio. Golpes com a cauda incandescente, desenhando arcos de fogo no ar. Rolamentos, esquivas rasteiras, estocadas com as garras. Frisk observava, encantada. Ele está unido graça e poder, com instinto puro. Chara cruzou os braços, um sorriso quase orgulhoso surgindo. Esse pirralhinho está se saindo melhor do que eu esperava. Ele tá criando um estilo baseado no próprio corpo. E o jeito como ele usa a cauda. Quente. Chara. Frisk riu. O que foi? Eu posso elogiar, não posso? O estilo do fogo. Após horas de treino silencioso, Charmander parou no centro da clareira. Suado, ofegante, mas firme. Seu corpo parecia mais leve, mais rápido. Ele não era só um Pokémon comum tentando lutar. Ele estava dançando com as chamas da sua alma. Ele fechou os olhos, e nomeou, mentalmente, o que havia criado.
Estilo do fogo. Um estilo de luta que mistura a fluidez da resistência de Frisk, a intensidade explosiva de Chara, e a paixão ardente de sua própria chama. Ele ataca como o fogo, imprevisível, mas com propósito. Defende como o fogo, maleável, mas resistente. Move-se como o fogo, em círculos, espiralando, sempre avançando. Uma nova faísca no olhar. Enquanto Akio começava a despertar, ele viu Charmander em uma pose curiosa, como se tivesse acabado de lutar com o vento. O Pokémon olhou para seu treinador e deu um sorriso pequeno, sereno e misterioso. Ei, você já tá acordado, parceiro? Akio bocejou. Parece até que tava treinando sozinho. Ah, impossível, né? Charmander apenas balançou a cabeça. Frisk riu dentro dele. Você está mudando, pequeno. E logo o mundo inteiro vai sentir o calor que vem do seu espírito. Chara completou com um brilho vermelho nos olhos. Quando esse estilo estiver completo, nem mesmo um Charizard vai chegar perto do seu nível. Continua. Capítulo 4. A primeira chama do desafio. Ginásio de pedra. A cidade de Perter era cinzenta e sólida, como se toda ela tivesse sido talhada a marteladas. Grandes rochas decoravam os arredores e o ginásio da cidade se impunha como uma muralha. Akio observava tudo com brilho nos olhos, mas também com nervosismo. Será que a gente consegue, Charmander? Ele perguntou, de pé diante da entrada do ginásio. Charmander olhou para ele com convicção e deu um leve rugido. A chama da cauda brilhava com uma intensidade constante. Dentro dele, Frisk e Chara já estavam despertas. Chegou a hora, né? Frisk murmurou, com carinho. Esse Brook vai ver o que acontece quando alguém subestima um pequeno inferno ambulante. Chara respondeu com um sorriso afiado. O desafio começa. Brook, o líder de ginásio, os recebeu com sua típica calma e confiança. Um Charmander contra meus Pokémon do tipo pedra. Disse, cruzando os braços. Você tem coragem. Mas coragem não vence batalhas. A gente vai provar que sim. Akio respondeu, firme. Charmander, vamos com tudo. A primeira batalha foi contra um Geodude. Assim que ele apareceu, a pressão no ar mudou. Geodude era como um pedaço de montanha viva. Estilo do fogo, hora de brilhar. Chara disse mentalmente. Charmander entrou em posição. Ao invés de atacar diretamente, ele circulou o Geodude, seus pés ligeiros, cauda girando. Akio observava, surpreso. Ué, por que ele tá se movendo assim? Frisk sussurrou, rindo. É só esperar, Akio. Você vai ver. A dança ardente. Charmander soltou, desviou de uma investida, bateu com a cauda flamejante na lateral do Geodude, e imediatamente rolou para o lado. Em seguida, usou o impulso de uma pedra para ganhar altura e caiu com as garras em chamas direto no ombro rochoso do inimigo. Uau! Akio exclamou. Ele tá lutando diferente. Geodude, ataque de areia. A nuvem cegou o campo por um momento. Mas Charmander sentiu os movimentos. Usou o que Frisk ensinou, percepção e calma. Quando o Geodude avançou às cegas, Charmander usou a cauda como pivô e girou com um chute flamejante lateral, acertando bem no centro de gravidade do inimigo. Geodude caiu, nocauteado. Brook arregalou os olhos. Isso não foi só força. Foi técnica. A muralha. Onix. Agora vinha o verdadeiro desafio. Onix. A serpente de pedra rugiu com o peso de uma avalanche. Akio engoliu seco. A gente vai conseguir, parceiro. Eu acredito. Dessa vez, Onix atacou rápido. O campo tremia. Charmander desviava com dificuldade. O estilo do fogo era ágil, mas Onix era massivo e implacável. Frisk orientava. Haja com inteligência. Use a velocidade. Chara gritava. Mire nas juntas. Ataque com fúria nas rachaduras. Mostra quem é o rei do calor. Charmander deslizou por baixo de Onix, subiu pelas pedras, bateu com a cauda numa rachadura, e saltou com as garras brilhando em fogo. Um novo movimento improvisado, fruto de seu próprio treino físico. Akio viu aquilo e algo dentro dele despertou. Eu vou treinar você de verdade, Charmander. Você merece mais. Não só comandos.
Você merece evolução. O impacto final. Charmander usou seu próprio golpe final, girando com a cauda e garras em chamas, como se criasse um pequeno turbilhão de fogo. Ele atingiu o pescoço de Onix com força e precisão. Onix caiu. Brock, pela primeira vez, parecia sem palavras. Esse Charmander está além do nível iniciante. Você o treinou assim? Ele perguntou a Akio. Akio olhou para Charmander, ainda ofegante, porém firme. Ele se treinou, mas agora é minha vez de acompanhá-lo. Encerramento. Após a vitória e a insígnia recebida, Akio olhou para seu parceiro. A partir de hoje, a gente vai treinar juntos. Corrida, força, velocidade, tudo. Você vai ser o Pokémon mais forte do mundo. Eu prometo. Frisk sorriu, satisfeita. Ele entendeu, finalmente. Chara cruzou os braços, tentando esconder a emoção. TSC, já era hora. E se ele machucar o Charmander, eu arranco o fígado dele com uma colher. Charmander deu uma leve risada abafada. Ele tinha duas almas, e agora, um treinador que finalmente começava a caminhar no mesmo ritmo que seu fogo. Continua. Capítulo 5, Fogo, Músculos e Vontade. O treinamento infernal. Depois da vitória no ginásio de Pevter, algo mudou entre Akio e Charmander. O garoto percebeu que seu parceiro estava trilhando um caminho que ultrapassava o comum, e decidiu que, se queria acompanhá-lo, teria que se transformar também. O juramento do amanhecer. No vale isolado entre as rotas, cercado por florestas e pedras, Akio e Charmander se encaravam diante do nascer do sol. A partir de hoje, vamos treinar até nossos corpos se tornarem armas. Até que o fogo em você brilhe em mim, e o meu suor brilhe em você. Juntos. Sempre. Charmander assentiu, a chama da cauda rugindo como um pequeno vulcão. Dentro dele, as duas almas observavam. Isso vai ser loucura, murmurou Frisk, entre preocupada e animada. Isso é tão irracionalmente maravilhoso. Gritou Chara, animada como nunca. Vai, treina esses músculos, lagarto gostoso. Chara. Frisk cobriu o rosto, suspirando. Fase 1. Resistência infernal. Corridas com pedras gigantes nas costas. Flexões com um tronco de árvore no dorso. Subir montanhas escorregadias com garras e mãos nuas. Saltos em sequência até as pernas queimarem. Akio e Charmander não paravam. Caíam. Ralavam os joelhos. Vomitavam de exaustão. Mas sempre levantavam de novo. Frisk sussurrava coragem. Chara gritava insanidade. E o fogo crescia. Fase 2. Força bruta. Charmander erguia rochas acima da cabeça, rugindo. Akio fazia barras, com os braços trêmulos, o corpo todo coberto de suor e terra. Ambos começavam a desenvolver músculos reais. Os ombros de Akio já marcavam o tecido da camisa. O peitoral de Charmander pulsava, as escamas refletindo o sol como armadura viva. Eu tô ficando forte. Akio disse, ofegante. Você tá ficando bonito. Chara murmurou, antes de tossir e fingir que não disse nada. Charmander apenas sorriu, satisfeito. Fase 3. Sincronia. Depois de treinar corpo e força, Akio e Charmander sentavam frente a frente, olhos fechados. Treinavam juntos respiração, movimento e intenção. Akio aprendia a ler o ritmo de Charmander. Charmander aprendia a entender o coração de Akio. Era como se, mesmo em silêncio, eles lutassem juntos. Vocês dois estão se fundindo em espírito. Frisk murmurava com orgulho. Um dia, ninguém vai saber onde termina o humano e começa o fogo. Novo estilo emergente. Durante uma simulação de combate contra um grande Machop selvagem, Akio gritou. Charmander, roda com a cauda e gira junto comigo. Eles atacaram em sincronia. Akio com um soco giratório, Charmander com a cauda envolta em chamas. O impacto criou uma espiral de fogo e vento que lançou o inimigo longe. Frisk e Chara observaram em silêncio. Esse é o estilo do fogo duplo. Completaram as duas, em uníssono. Encerramento. À noite, os dois caíram no chão, exaustos. Corpos suados, sujos, doloridos. Mas, mais fortes. Mais definidos. Akio olhava os próprios braços, agora marcados, os músculos vivos.
Charmander deitou com a cabeça sobre a barriga dele, sentindo o calor que agora vinha também do humano. Frisk sorriu, como uma mãe observando seus filhos crescerem. Chara, com bochechas vermelhas, murmurou. Esses dois estão ficando um pouco gostosos demais para eu aguentar, Chara. Frisk gritou. Charmander riu baixinho. Eles estavam prontos. Agora, não só em alma, mas em corpo. Continua. Capítulo 6. A ira que queima. Evolução no campo de batalha. A cidade de Cerulean parecia pacífica à primeira vista. Fontes, rios, flores. Mas dentro de Akio e Charmander, a vontade de avançar queimava mais forte do que nunca. Você tá pronto, parceiro? Akio perguntou, fechando os punhos. Dessa vez é um ginásio de tipo água. Vai ser difícil. Charmander apenas sorriu. Sua musculatura estava mais firme, os olhos mais determinados. Dentro dele, Frisk e Chara já se preparavam. Tipo água é uma vantagem deles, mas não quando o coração de quem luta é mais quente. Disse Frisk, gentilmente. E se a água apagar nossa chama, a gente faz a chama explodir e ferventar a água. Gritou Chara, como uma guerreira em transe. Ginásio de Cerulean, a líder Misty, Charmander. Sério? Você sabe que vai estar em desvantagem aqui, né? Disse Misty, confiante. Pode estar em desvantagem de tipo, mas não de alma. Akio respondeu, confiante como nunca. O campo de batalha estava coberto por uma piscina rasa. O primeiro oponente foi um Staryu. Charmander assumiu posição. Estilo do fogo ativado. Primeira fase da batalha. Charmander saltava de pedra em pedra, desviando dos jatos d'água e se aproximando com velocidade e precisão. Combinava o que aprendeu com Akio nos treinos físicos. Desvios rápidos e rasteiros. Contra-ataques giratórios com a cauda. Impulsos com os pés e garras para ganhar altura. Com um rugido, Charmander girou e acertou um golpe flamejante direto no centro do Staryu. Instantâneo. Akio sorriu, e Misty arregalou os olhos. Esse Charmander está se movendo como um lutador treinado. Como um guerreiro. Segunda fase. Starmie. O verdadeiro desafio veio quando Misty lançou seu Starmie. Rápido, resistente, e com ataques giratórios de água fortíssima. Starmie atingiu Charmander com um Water Pulse direto. Charmander. Akio gritou. O Pokémon caiu, o corpo tremendo. Mas sua chama ainda queimava. Dentro dele, Frisk disse calmamente. Agora é a hora. Lembra do que treinamos. Chara completou. Libera tudo. Mostra que o fogo não é só calor. É vontade, é força, é evolução. Evolução em meio à tempestade. Charmander se levantou. Seus músculos tremiam. Seus olhos brilharam em dourado e vermelho ao mesmo tempo. O campo se aqueceu de forma anormal. A água começou a ferver em volta dele. O que está acontecendo? Misty exclamou. A chama da cauda cresceu em espiral. E então, uma explosão de fogo envolveu seu corpo. Seus membros alongaram. Garras mais afiadas. Chamas mais intensas. E um novo rugido, mais grave e imponente. Charmander evoluiu para Charmeleon. Akio caiu de joelhos, sem palavras. Você, ele sussurrou, os olhos cheios de orgulho. Estilo do fogo. Segunda forma. Charmeleon avançou como uma fera selvagem controlada por um espírito puro. Desviava dos golpes com elegância mortal. Usava garras flamejantes em ataques cruzados. Girava o corpo em torno do próprio eixo com chamas cobrindo os braços. E então, usou seu próprio golpe novo. Chama ascendente, um combo de garras flamejantes giratórias que criam uma espiral de fogo para cima, atingindo o oponente com força crescente. Starmie foi lançado ao céu e caiu desmaiado na água. Vitória total. Encerramento. Akio correu até seu parceiro. Seus braços trêmulos seguraram o rosto de Charmeleon, que agora estava ainda mais forte, mais definido, com escamas brilhando sob o sol. Você é incrível. Ele disse, com os olhos marejados. Frisk sussurrou. Ele está se tornando o que nasceu para ser. Chara, emocionada mas fingindo desprezo, murmurou. TSC. Esse idiota vai acabar me fazendo chorar. Charmeleon apenas sorriu.
Agora, era uma chama ainda maior. Um guerreiro com alma tripla e corpo de batalha. Continua. Capítulo 7. O mundo em chamas. A dança carmesim do fim. O torneio mundial Pokémon estava sendo transmitido para todo o globo. Treinadores lendários, campeões de várias regiões, veteranos e prodígios, todos reunidos. Mas, no meio de tantos nomes famosos, um novato chamava a atenção. Akio, da região de Kanto. E ao seu lado, seu parceiro, Charmeleon, o guerreiro carmesim. O Coliseu Mundial. O palco da batalha era um coliseu moderno, circular, com hologramas gigantes e multidões vibrando. E diante deles estava Rei, um dos favoritos ao título. Seu time era equilibrado, poderoso, e sua reputação, brutal. Nunca ouvi falar de você. Rei disse, olhando Akio de cima. Mas se chegou até aqui, vou te queimar até as cinzas. Pode tentar. Mas o meu fogo não se apaga. Respondeu Akio, com um olhar firme. Charmeleon pisou forte no chão. Sua aura flamejante já começava a brilhar. Dentro dele, Frisk e Chara estavam em silêncio, sentindo a tensão. Essa luta vai ser diferente. Murmurou Frisk. Sim, o mundo vai ver o verdadeiro inferno dançando. Disse Chara com um sorriso psicótico e apaixonado. A batalha começa. A batalha foi intensa. Akio venceu 2 dos Pokémon de Rei com estratégia e sincronização. Mas agora, era o Pokémon final de Rei, um Tiranitar mega evoluído. Akio sabia. Isso exigiria tudo. Foi então que ele retirou do pescoço um pingente que ele mesmo havia forjado, uma pedra fusão XY, criada durante noites de treinamento e meditação espiritual ao lado de Charmeleon. Isso não é uma mega evolução comum. Ele disse. É a fusão do instinto selvagem X com o domínio mental Y. É o fogo da harmonia. Charmeleon rugiu. A pedra brilhou. Mega Charmeleon fusão X/ e a evolução não era como nenhuma outra. As garras ficaram mais longas. Os olhos, divididos entre vermelho e azul profundo. As escamas assumiram um tom carmesim escuro, como brasas vivas. E a chama da cauda, agora gigante, pulsava como um coração exposto. As pessoas na arquibancada se levantaram, em choque. Até o narrador ficou em silêncio por alguns segundos. Técnica suprema. A dança do fogo. Chegou a hora. Charmeleon. Ativar. Dança do fogo. O campo inteiro mudou. Chamas carmesim profundas começaram a se espalhar pelo chão como se tomassem o espaço da alma. Era como uma expansão de domínio, onde tudo em volta era consumido por um calor eterno, mas que não matava. Os Pokémon adversários começavam a tremer. Charmeleon caminhava lentamente dentro do próprio domínio. A cauda começava a crescer. Chama carmesim viva. A cada segundo, mais intensa. Frisk murmurou. Ele criou o próprio mundo de fogo, com base no que somos. Chara sorriu, olhos cheios de desejo. Isso é arte. Estágio final, o punho destruidor da calma celestial. Quando a cauda atingiu o ápice, algo aconteceu. A chama saltou da cauda para o braço direito de Charmeleon, envolveu-o como uma serpente flamejante e concentrou toda a energia no único ponto. Seu braço flamejava como uma estrela prestes a explodir. Agora. Vai, Charmeleon. Charmeleon correu pelo domínio carmesim, desviando das rochas de Tiranitar, pulou sobre a cabeça da criatura colossal, e com o rugido final, destruiu o Tiranitar com um único soco, atingindo o topo do crânio com o punho destruidor da calma celestial. Uma explosão em forma de lótus flamejante brilhou no Coliseu. O fogo não matou, mas consumiu a raiva, a força e a escuridão do inimigo. Tiranitar caiu, inconsciente, derrotado. Cena final. O mundo inteiro estava em choque. Charmeleon desativou sua forma mega, ajoelhando, exausto. Akio correu até ele, abraçando o parceiro com lágrimas. Você fez isso, você criou algo que nem o mundo conhece. Você é o fogo que dança. Frisk chorava por dentro. Chara olhava em silêncio, coração batendo forte, mordendo os lábios, sussurrando baixinho. Que lindo, infernalmente lindo, e naquele dia, em rede mundial, nasceu uma lenda. O guerreiro carmesim. O criador da dança do fogo. Continua. Capítulo 8, Orgulho em chamas.
A evolução carmesim um mundo parou. O Coliseu Global agora se preparava para a grande final. Do lado oposto da arena, surgia ele. Kairos, o maior treinador do mundo. Um homem frio, imponente, conhecido por controlar Pokémon lendários e mega evoluídos com perfeição absoluta. Você chegou longe, garoto. Mas sua chama termina aqui. Disse Kairos, sem arrogância, apenas com certeza. Akio respirou fundo. Ao lado dele, Charmeleon andava em silêncio, os passos pesados. Frisk sussurrava. Você tá estranho. Chara olhava preocupada. Ei, que foi? Você tá irritado? Charmeleon parou no centro do campo. Lentamente, olhou para a pedra de mega evolução fusão X/Y que Akio segurava. E com um movimento firme. Rejeitou. O quê? Akio arregalou os olhos. Charmeleon, você não quer. Charmeleon balançou a cabeça. E com os olhos fechados, ele falou pela primeira vez, com a alma. Essa forma, não é minha. Ela é forte, mas vazia. Ela não é quem eu sou. Evolução pela mente. A fusão da alma dentro de si. Charmeleon desceu para o mundo interior. Frisk e Chara observavam no centro da escuridão carmesim. Eu não quero ser só fogo que cospe. Ele disse. Eu sou garra. Eu sou punho. Eu sou a chama que anda, luta, pensa e ama. Quero me transformar, do meu jeito. Frisk sorriu, olhos cheios de lágrimas. Então vá. Queime seu próprio caminho. Chara se aproximou, tocou o peito dele e disse. Cria a evolução que o mundo nunca teve coragem de imaginar. A evolução carmesim na arena, o corpo de Charmeleon começou a brilhar. Mas não com a luz da mega evolução. Era diferente. A aura carmesim começou a queimar do coração. As chamas da cauda se multiplicaram e envolveram o corpo. As garras brilharam como lâminas de calor absoluto. E os olhos, agora possuíam duas cores. Carmim flamejante, vibrando como a emoção pura de Chara. Azul celeste, calmo e brilhante como a compaixão de Frisk. Quando a luz cessou, ali estava ele, a evolução carmesim. Não era Charizard. Não era mega, era único. Musculatura firme, escamas negras com veios carmesins brilhando. Uma aura que oscilava entre caos e calma. O mundo ficou em silêncio. E Kairos, pela primeira vez, sorriu. E, então é isso que vocês se tornaram. Mostre-me. A batalha começa. Kairos lançou seu Pokémon final, Mega Salamence. Um dragão colossal de asas cortantes. Mas Charmeleon, não, o guerreiro carmesim, não recuou. O combate foi um espetáculo. Garras contra asas. Socos flamejantes contra explosões de vento. Movimentos inspirados nos treinos de Akio. Golpes circulares, evasivas baixas, e contra-ataques giratórios. Frisk orientava com calma. Chara gritava com intensidade, e então, chegou o momento final. Golpe final, punho destruidor da harmonia carmesim. Charmeleon concentrou todas as chamas no braço direito. A cauda rugia atrás dele, o chão derretia sob seus pés. E seus olhos, agora brilhando em vermelho carmesim e azul celeste, se fixaram no peito do Salamence. Charmeleon! Gritou Akio. Com um salto mortal, e com o peso da alma de 3 séries em um só corpo, o punho atingiu o dragão lendário em cheio. Uma explosão de luz carmesim e celeste dominou a arena. Silêncio. Salamence caiu. Kairos cruzou os braços, e acenou com respeito. Vitória, do guerreiro carmesim. Encerramento. Charmeleon ajoelhou no chão, exausto, com Akio ao seu lado. Frisk chorava sorrindo. Chara tremia, olhando para ele como se fosse um deus. Você não é só meu guerreiro, você é minha paixão encarnada. O mundo inteiro assistia. O nascimento de uma nova espécie. De um novo símbolo. O Pokémon que se recusou a seguir o caminho que o mundo esperava. E forjou seu próprio destino em fogo, alma e vontade. Continua. Capítulo 9. O sangue original e a chama eterna. O céu se abriu sobre a arena dos mais fortes. Luzes celestes. Portais cósmicos. Uma energia antiga tomava o campo. Do vórtice brilhante, emergiu uma criatura envolta por fios de DNA puro, girando como espirais vivas. Era o protocódigo, o Pokémon primordial.
Aquele cujo corpo contém traços genéticos de todas as espécies. Aquele que, segundo lendas, deu origem a um mundo Pokémon antes mesmo de Arceus. Do lado oposto, flutuando com poder absoluto. Mewtwo. Este mundo não precisa de origem. Ele precisa de ordem. Disse Mewtwo. Sua voz psíquica ecoando por toda parte. A batalha começou. A luta dos deuses. O protocódigo usava ataques que misturavam todos os tipos. Golpes de fogo como Entei. Rajadas elétricas como os Zapdos. Cortes mentais como Cresselia. E rajadas caóticas como Giratina. Mas Mewtwo respondia com velocidade impossível, golpes telecinéticos e um controle do tempo de reação que nenhum outro Pokémon possuía. O céu rachava. O solo explodia. A gravidade falhava. E então, com um último ataque concentrado em pura energia psíquica condensada, Mewtwo atravessou o peito do protocódigo. O mundo parou. O Criador estava caindo. A entrada do Guerreiro Carmesim, em não. Gritou Akio, correndo para o campo. Mas já era tarde, ou seria. Antes que o corpo tocasse o chão, uma explosão flamejante atravessou o campo. Uma muralha de calor. Uma presença pesada. Charmeleon surgiu no meio da arena, braços cruzados, olhos brilhando em vermelho carmesim e azul celestial. Ele havia rebatido o golpe de Mewtwo com o antebraço, e agora, encarava o clone supremo de igual para igual. Mewtwo estreitou os olhos. Você, não é uma mega evolução. Nem lendário. O que é você? Charmeleon respondeu com o silêncio de um vulcão contido. Frisk falou, ecoando pela alma. Ele é a escolha de um caminho próprio. Chara completou, com um brilho nos olhos. Ele é a ira que aprende a respirar. A raiva ardente e a calma serena. Charmeleon começou a caminhar. Cada passo deixava brasas carmesins no chão. Uma aura flamejante crescia, mas não era selvagem. Era contida. Direcionada. Seus olhos não demonstravam ódio, nem desespero. Apenas, foco absoluto. Mewtwo atacou com velocidade supersônica. Charmeleon desviava com movimentos pequenos, elegantes. Ele não era mais um Pokémon lutando. Ele era o equilíbrio entre o punho da guerra e o espírito da paz. Golpe final, coração ardente do mundo com uma concentração total de energia nas costas e no punho direito. A chama de Charmeleon se projetou em direção ao céu, atravessando nuvens. Essa chama está acima da vida e da morte. Murmurou Kairos, assistindo a tudo de longe. Charmeleon correu como um cometa flamejante. Mewtwo tentou erguer uma barreira mental. Mas a alma pura de Charmeleon perfurou até a mente do mais forte. O golpe final foi silencioso, sem explosão. Apenas um punho no centro do peito de Mewtwo, seguido de um apagão completo. Mewtwo caiu de joelhos. Eu perdi. Ele sussurrou, chocado. Charmeleon olhou para ele, se aproximou, e ofereceu a mão. Mewtwo aceitou. Encerramento. O protocódigo, enfraquecido, olhou para o guerreiro em silêncio. Você não é meu descendente. Mas é o único com alma forte o suficiente para reescrever a história do mundo. Frisk sorriu. Chara chorou. Akio correu até Charmeleon, abraçando com toda a força. Você venceu o próprio limite. Você não é só meu Pokémon. Você é meu mestre. E naquele dia, foi registrado nos registros cósmicos. O Guerreiro Carmesim, aquele que enfrentou o mais forte, e venceu com a chama do equilíbrio. Continua. Capítulo 10. O Guerreiro Coroado. O mundo ainda tremia com os ecos da batalha contra Mewtwo. Mas uma nova presença tomava forma, do alto do céu, entre nuvens douradas e tronos de luz, o espaço se dobrou. O tempo parou. O ar ficou pesado. E então, ele apareceu. Um clarão absoluto, em forma de anel e aura. Arceus. O Criador de tudo. O Deus Pokémon. Suas palavras não foram ditas por som, mas sentidas por cada ser vivo naquele planeta. Chegou o tempo do fim. Ou do recomeço. Procuro não um seguidor, mas um guerreiro. E encontrei. O escolhido Charmeleon andava lentamente pelo campo vazio, com a cauda ainda queimando baixo. Frisk e Chara estavam caladas, como se até as almas dentro dele reverenciassem a presença divina.
Arceus parou diante dele, sua forma cósmica flutuando no ar. E então, ele se curvou levemente. Charmeleon. Guerreiro Carmesim. Criador da sua própria alma. Você que rejeitou a forma imposta e queimou um novo destino, erga-se. Seja meu guerreiro supremo. O que lutará ao meu lado entre universos, tempo e realidades. O mundo inteiro assistia, mas em silêncio. Charmeleon ergueu a cabeça. Seus olhos, vermelhos e azuis, brilhavam com algo além da ambição. Eu aceito. Ele disse com uma voz firme, com a alma. A despedida Akio correu até ele. Seus olhos estavam marejados. Vai embora. Charmeleon assentiu com os olhos. Mas não houve tristeza, só gratidão. Eles se aproximaram. Akio caiu de joelhos, abraçando seu parceiro pela última vez. Você me ensinou o que é ter coragem. O que é lutar por algo maior. Você não é mais meu Pokémon, você é meu irmão. Charmeleon abaixou a cabeça, encostando sua testa na de Akio. Dentro dele, Frisk chorava com um sorriso. Chara gritava por dentro, mas mesmo ela, não conseguia segurar as lágrimas. Nós três, sempre vamos estar com você, Akio. Frisk disse. Mas agora, o mundo inteiro precisa dele. Chara completou, com a voz quebrada. A coroação Arceus elevou Charmeleon com sua energia dourada. Do céu, caiu uma coroa flamejante, feita de energia carmesim e celestial. Ela tocou a cabeça do guerreiro, e imediatamente, suas escamas brilharam com constelações. Sua chama se tornou uma auréola viva. Suas garras passaram a emitir luz divina. Charmeleon se tornou o guerreiro coroado. Um ser entre deuses. Epílogo do capítulo. Akio observava de longe enquanto Charmeleon flutuava ao lado de Arceus, prontos para atravessar os céus. Antes de desaparecer, Charmeleon olhou para ele, e fez o último gesto que tinha treinado juntos, a saudação com o punho sobre o coração. Akio respondeu, com o rosto coberto de lágrimas. Vai, queima o céu, meu amigo. E então, os céus se abriram, e Charmeleon foi embora com Arceus. Não como um Pokémon, mas como uma lenda. Continua, capítulo final, o guerreiro coroado virou herói nos confins do tempo e espaço. Havia um mundo à beira do fim. Um universo distorcido, consumido por um fogo vivo que não obedecia a nenhuma lei da física ou da alma. Um fogo que crescia sem parar. Um fogo sem controle. Era o inferno carmesim, o resultado de uma falha cósmica. Esse fogo não matava. Ele consumia essência, esperança, memória. Nem Arceus pôde contê-lo, nem Dialga ou Palkia puderam restaurar o tempo. Então, restava apenas uma alma que entendia o fogo além da destruição. O chamado Charmeleon, o guerreiro coroado, olhava para o horizonte em chamas. Seus olhos, vermelho carmesim e azul celeste, refletiam a decisão que tomaria. Frisk falou em sua alma. Se você entrar lá, talvez não volte. Chara, mais séria do que nunca, disse. Mas se alguém pode parar isso, é você. Charmeleon não hesitou. Deu um passo à frente e entrou no coração do incêndio. Dentro do inferno carmesim ali, tudo ardia. O fogo falava. Gritava. Chorava. Ele era feito de raiva, dor e abandono de todos os mundos. Mas Charmeleon não atacou. Ele abriu os braços. Eu conheço vocês. Vocês são o fogo que ninguém escutou. Eu também fui assim. Mas aprendi a queimar sem ferir. O fogo tentou envolvê-lo. Queimá-lo. Corrompê-lo. Mas sua chama era maior. A técnica final, fogo do herói Charmeleon colocou a mão no próprio coração. A aura que o rodeava agora não era mais só calor. Era cura. Luz. Amor. Ele fez o impossível. Concentrou todo o fogo do universo em si. Chamou todas as chamas, todos os focos, todas as fagulhas, e disse as últimas palavras com a alma. Queime em mim. E viva através da paz. Com o rugido final, o fogo todo do multiverso foi absorvido em seu corpo. As escamas viraram um cristal. A cauda virou uma auréola. Seus olhos brilharam como galáxias. E então, ele desapareceu. Após o fim, o fogo foi selado. O mundo foi salvo. Mas Charmeleon, o guerreiro carmesim, o herói do fogo, nunca mais foi visto.
Epílogo Akio, agora mais velho, cuida de uma biblioteca no alto de uma montanha. Em sua parede, uma moldura simples. O primeiro retrato dele e de Charmeleon, sujos de terra, sorrindo. Crianças perguntam: Mestre, essa história do guerreiro coroado é real? Akio sorri, os olhos brilhando. Se for real ou não, não importa. Porque toda vez que uma chama aquece sem machucar, toda vez que alguém luta com alma e gentileza, ele está lá. O guerreiro coroado que virou herói. E no céu, por um instante, uma estrela carmesim brilha mais forte. Fim.